Em nosso estudo de hoje está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de modo algum a ficar reprovado. Emmanuel vem comentar na lição 158 do livro Pão Nosso, Governo Interno. Efetivamente, o corpo é a miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior da vontade humana, todavia é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmo celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Uma vez eu assisti uma palestra do Divaldo Pereira Franco e ele falando sobre uma cidade que tem grandes avenidas, grandes ruas, uma cidade organizada, ele comparando o nosso corpo humano, falando da extensão das veias, se a gente pudesse pegar as artérias e as veias e ver quantos metros. Aí o pessoal de medicina deve saber exatamente quantos metros, mas eu sei que é bastante coisa que tem dentro da gente. E essa centena de milhares aqui de células que a gente tem que se renovam diariamente, elas vão representar todo um reino, e ele vem dizer para a gente que, na verdade, nós devemos ser aquele condutor de todo esse reino. É a comparação que o Emmanuel fez aqui também com a gente. Ele bota para a gente que, na verdade, o governo interno e que eu, na verdade, vou estar sendo aqui o chefe desse governo. E ele vem chamar a atenção, para quê? Porque a gente precisa de autodisciplina, porque as tendências inferiores, elas costumam levar a gente para a ruína do próprio corpo. E a gente vem estudando durante esse tempo, através principalmente da informação que os espíritos trazem para a gente, o corpo, o que a gente faz com o corpo influi diretamente no espírito, que somos nós. E o espírito também define o que o nosso corpo vai estar trazendo também daqui para frente, as formas vão trazendo daqui para frente, de maneira que é mão de duas vias. Então, o que eu maltrato o meu corpo, ele está maltratando o meu espírito também. E daqui a pouco o meu espírito vai estar refletindo aquilo no corpo que ele está passando. Então o que acontece? É uma coisa, ele bota pra gente aqui, a representação em material terrestre da personalidade espiritual é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva já adquirido poder superior, não é isso. Mas é imperioso reconhecer que as tendências inferiores, gente, quais são as tendências mais rudimentares, mais inferiores nossas? São as tendências, primeiro, as instintivas, as agressivas, que a gente tem, as violentas para a defesa da vida, a tendência também sexual nossa, das mais primitivas. Aí, mas meu Deus, não, a gente está tentando, a partir de agora, compreender a função nobre do sexo e compreender que nós precisamos disciplinar esse impulso nosso. Mas que ele é primitivo, a gente fala primitivo por quê? Porque desde que nós somos seres humanos de alguma maneira, que a gente
está aqui vindo para a experiência na matéria e precisando da forma sexuada para poder dar a perpetuidade da espécie. Então, né, é nesse sentido. A gente sabe que o sexo tem funções sublimes. Outra função primitiva, a de se alimentar, desde que nós somos alguma coisa criada por Deus, que a gente precisa de alimentação também. Então, a alimentação, o instinto sexual e esse lado agressivo, a gente pode dizer que são os três mais inferiores que a gente tem e que a gente, do inferior, a gente vai transformar, vai sublimar aos poucos essas funções. Mas é claro que se a gente deixar essas funções simplesmente soltas, vamos botar aqui numa ordem aqui, né, a gente pode estabelecer, em primeiro lugar, a violência. Por isso que eu botei numa ordem certa aqui, veio por intuição. Em primeiro lugar, a violência. O que a violência tem feito com a gente ao longo das existências? A gente magoa as pessoas e tem que ficar aí prestando contas através da lei de causa e efeito, resgatando também, sentindo na pele o mal que a gente fez às outras pessoas. Vou inverter aqui, vou falar, a gente se alimenta mal. E quando a gente fala se alimentar mal, a gente ainda se alimenta de substâncias que entorpecem o corpo, ainda se alimenta de substâncias que são gordurosas demais, são doces demais e que não têm equilíbrio e que vão desorganizando todo esse reino que a gente traz. E o que acontece? A maioria de nós, a gente vicia esse reino com a nossa alimentação inadequada e daqui a pouco fica até parecendo que a gente precisa daquilo. Não, a gente não precisa, é que o cérebro acaba assimilando e cobrando da gente aquela mesma quantidade de alimento que a gente acabou viciando o corpo e alimento que é nocivo, que vai fazendo o corpo se expandir cada vez mais, como se fosse um reino que está crescendo de maneira desorganizada. Vamos imaginar aí, né, como for a origem das favelas aqui e como as favelas às vezes crescem aqui tão perto da gente, de maneira totalmente desorganizada, e se perde o controle, é claro, né? Por isso daqui a pouco tem o tráfico organizado, o crime organizado que se perdeu o controle. Acontece a mesma coisa, daqui a pouco a gente começa a engordar, começa a pressão ficar alta, começa a ter problema, e quem sofre? Nós, espíritos. O que a gente está fazendo com o corpo vai fazer a gente sofrer. E por último, a gente vai colocar então a função sexual, porque a função sexual eu coloco por último porque tem muitos espíritos. Eu já vi várias mensagens nesse sentido, dizendo que a função sexual é uma das últimas que a gente acaba sublimando, que a gente acaba, tem espíritos aí que já conseguiram muitas vitórias, mas ainda não conseguiu totalmente a vitória sobre o controle desse impulso sexual. Aquele impulso, o que seria o controle do impulso sexual? Utilizar ele realmente para sua função renovadora de espécie terapêutica da mente, sem fazer ninguém sofrer, sem utilizar ninguém como objeto, nem magoar as pessoas, nem brincar com o sentimento das pessoas. Essa seria a função ideal, mas o que acontece é que a gente, pela tendência ainda instintiva e primitiva, né, a gente, tanto que no estudo das emoções, a libido é considerada uma emoção. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, olha só, a libido, essa força sexual é uma emoção. Por que é uma emoção? Por que ele fala pra gente? Quando tiver com raiva, não fala. O Chico Xavier até fala assim, se puder botar água na boca e ficar calado, ótimo. Procura botar água na boca e ficar calado. Quando estiver também sobre o impulso, né, sexual, então, se cala também, dá tempo para você de raciocinar, ver por que você está sentindo aquilo, o que você pode tá provocando com aquilo, enfim, porque essa situação pega a gente de surpresa às vezes, e às vezes leva a gente para pensamentos e até para comportamentos que definitivamente, se a gente parasse para pensar com um pouquinho de racionalidade, não vão trazer coisas boas para a gente. Então, naturalmente, pensei naquilo, ficou no campo do pensamento, não deixei exteriorizar em palavras, em atitudes, e consegui controlar, consegui ter esse governo que ele vem falando aqui para a gente, que é o governo interno. A partir do momento que eu consigo ter esse controle, o espírito assume a autochefia, e você é auxiliado por vários ministérios. Ele até comparou o reino aí, vamos botar, o da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. E ele termina aqui a lição de hoje falando assim, é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema da fundamental é de vontade forte para conosco e boa vontade para com os nossos irmãos. Aquele que não consegue se controlar ainda intimamente não vai ter condições, né, de controlar outras pessoas, de organizar uma família, de constituir. Começa tudo no governo de si próprio.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.